Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem, no vídeo de hoje ensinarei a vocês a como construir uma tabela calendário através do DAX. Tem como construir pelo Power Query, já importando essa tabela através de um arquivo, ou se você já está conectado num banco, você pode já trazer ela dentro do seu modelo, fazendo a conexão via SQL. Mas aqui eu irei mostrar para você como construir uma tabela calendário com todas as suas colunas compostas dentro da tabela calendário pelo DAX, beleza? Então, bora lá. Primeiro ponto. Vamos aqui para facilitar a visualização, clicar aqui em exibição de dados. Após isso, no meu conjunto aqui, eu já tenho uma tabela calendário, mas eu irei criar uma tabela calendário do zero para vocês, ok? Então, primeiramente nós iremos aqui em ferramenta da tabela, depois nova tabela. Chamaremos, como já tem uma de calendário, eu vou chamar essa tabela de calendário. Qual função nós utilizaremos para pegar todo o intervalo de datas na nossa tabela? Uma função chamada calendarauto. Basta você abrir e fechar o parênteses. Nesse momento que ela faz, ela pega a menor data do seu conjunto, não importa de quais tabelas, ela vai pegar a menor data e a maior data. E todas as datas dentro desse intervalo ela vai inserir. Então, por exemplo, aqui ela vai pegar a menor data, aqui embaixo, a maior data. E dentro desses dois intervalos aqui, da menor data para a maior data, ela vai acrescentar dia a dia. Então vamos supor que aqui seja dia 1º de janeiro de 2022 e aqui seja 31 de dezembro de 2023. Ele vai pegar 1º de janeiro de 22, 2 de janeiro, 3, 4, 5, 6, até chegar na última data. Não importa qual é a data do seu conjunto, quais são as colunas, quais são as tabelas que possuem datas no seu conjunto. Ela sempre vai pegar a menor, a maior e todas as datas dentro desse intervalo, ok? Então, fazendo isso e pressionando o Enter, ele irá criar uma coluna com todas as datas, só que ela traz normalmente como data e hora, ok? Nesse meu conjunto, eu tenho datas de nascimento de cliente. O primeiro cliente ele é de 1910. Então, por isso que ele trouxe desde 1910, tá? Ah, mas eu, na realidade, só queria pegar todas as datas das minhas vendas. Você poderia, por exemplo... aqui não dá. Teria que ser só a calendar. Mas aqui o interessante é ter todas as datas na tabela. Por quê? Se você for trabalhar com data de aniversário de cliente, etc., você já pode conseguir trabalhar 100% de todas as datas no seu conjunto através dessa tabela. Então, beleza. Deixa aqui a calendar alto mesmo. O primeiro ponto que nós iremos fazer é substituir aqui ó, o tipo de data e colocar como data. E aqui eu vou colocar como short date, que é data curta. Então, aqui ao invés de data vai ser data hora, vai ser data. E aqui short date. Beleza. Eu iria dar um duplo clique aqui no cabeçalho para renomear para deixar com o nome data. Beleza. As demais colunas, ano, mês, nome do mês, semestre, trimestre, dia, semana, etc., nós iremos criar aqui as nossas colunas calculadas. Então, vou clicar aqui em nova coluna. A primeira coluna que eu quero trazer é o ano. Ano é year do quê? Eu não preciso referenciar o nome da tabela calendário, data. Porque como eu estou fazendo um campo calculado dentro da tabela calendário, se eu abrir o colchetes e escrever data, ele já traz automaticamente. Ele já entende que é referente a essa coluna. Então eu não preciso escrever o nome completo. Só escrever o nome da coluna. Então vamos lá. Ano. Agora, quero o mês. O número do mês. O número do mês é month, que é mês em inglês. A coluna data. Agora eu quero o nome do mês. Janeiro, fevereiro, março, assim sucessivamente. Não tem uma função específica, name of month, por exemplo. Você vai ter que utilizar a função format. Então, por exemplo, o nome do mês. Nós utilizaremos a função format, que ele colocará a data em um formato, semelhante à função texto lá do Excel.
Então, primeiramente, eu referencio qual é a coluna, no caso, a coluna data, e qual o formato que eu quero. O formato tem que estar entre parênteses, tá? Parênteses não, aspas duplas. Eu quero que ele seja MMM. 3 M's, ele traz as 3 iniciais do nome do mês. 4 M's, ele traz o mês completo. Então, eu quero só os 3 primeiros, as iniciais, as 3 primeiras letras do nome do mês. E, caso você quisesse trazer no formato português Brasil, você colocaria vírgula e aqui você escreveria PTBR. Se necessário. Aqui não é necessário porque já está em português Brasil, então não precisa. Então ele trouxe o nome do mês. Agora, vamos colocar as demais colunas. Semestre. Como eu faria o semestre? Se o mês for menor que 7, ou seja, de 1 a 6, ele vai ser 1, primeiro semestre. Caso contrário, se ele for maior ou igual a 7, 2, que é segundo semestre. Então já criou aqui primeiro e segundo semestre. Eu quero o nome do semestre, para ficar S1 ou S2. Nome do semestre. Então, vamos usar, por exemplo, aqui a concatenate S com a coluna semestre. E aí, ele vai deixar aqui como S1, S2. Continuando, agora quero o trimestre. No trimestre, ao invés de eu fazer vários ifs, eu vou utilizar o switch. Então, caso seja verdadeiro, o quê? Mude caso seja verdadeiro o quê? Se aqui o mês for menor que 4, então é o primeiro trimestre. Se o mês for menor que 7, é o segundo semestre. Se o mês for menor que 10, terceiro trimestre. Caso contrário, é o quarto trimestre. O que ele está fazendo aqui? O switch ele vai verificar linha a linha, condição a condição. E se essa condição for verdadeira, ele só vai executar essa condição e não pula para a próxima. Então, por exemplo, ele vai olhar aqui, essa primeira linha. Esse mês, ele é menor ou igual a 4? É. Então, ele vai trazer o resultado 1 e acabou. Ele nem vai ler as próximas condições. Aí, ele é maior, por exemplo, vamos supor que é o mês 4. Ele vai olhar. 4 é menor que o 4? Não. Então ele vai seguir para a segunda linha. 4 é menor que 7? É. Então traga o número 2. Aí ele vai trazer 2. E assim sucessivamente. Ele faz por eliminação. Então fazendo isso, ele traz aqui, ó. Número 1. Janeiro, fevereiro e março. Segundo trimestre. Tem que ser de abril a junho. Aqui, ó. Abril, maio, junho. Terceiro trimestre. De julho a setembro. Então, julho, agosto, setembro. E o quarto trimestre, de outubro a dezembro. Outubro, novembro e dezembro. Tá aqui. Então tá certinho. E agora eu quero criar uma coluna com o nome do trimestre. Quero criar um calendário completo. Então, vou utilizar aqui também o concatenate. Que trimestre. Ele vai trazer Q1, Q2, Q3, Q4. Por que Q? De quarter, em inglês. Então, quarter 1, quarter 2, ou seja, primeiro trimestre, segundo trimestre, assim sucessivamente. Então, continuando. Agora vamos trazer aqui semana. Uma coluna. Semana. Semana. Utiliza-se o week num. Existem duas. Weekday e week num. Então, dia da semana e número da semana. Ok? O ideal, nesse aqui nós vamos utilizar o week num. E depois eu explico o weekday. O que o week num faz? Ele vai trazer qual a semana do ano. Aquela data. Pertence. Então, eu tenho que fazer a coluna data. Ele pede uma coluna de data e retornar o quê? Aqui tem duas opções. O 1, ele vai falar que a semana começa no domingo.
Opa. E o 2 que a semana começa na segunda. Então, no nosso calendário, a semana começa no domingo. Então, vou colocar 1. Se começasse para segunda, você colocaria 2. Aí depende do calendário que você estiver trabalhando. Se a sua empresa começar na segunda, você coloca o 2. E agora eu quero concatenar. Pode ver que aqui vai trazer de 1 a 54. 54 semanas. Teve um mês, teve algum ano que teve 54 semanas? Normalmente são 53, né? Ok. E aí eu vou trazer aqui o nome da semana. S1, S2, S3, assim sucessivamente. Então, concatenate. Você pode usar tanto concatenate e fazer, ou você simplesmente escrever aqui, por exemplo, S e comercial, que é a mesma função de concatenar, e semana. Ele faz a mesma coisa, tá? Eu prefiro utilizar dentro do concatenate, que ele fica melhor formatado. Melhor formatado não, é mais entendível que está concatenando. Ok, agora nós traremos o dia. Um dia comum. Um céu 1, 2, 3, blá blá blá. É o dia, o número do dia. Então vamos lá. Dia. Que em inglês é day. Da coluna data. E aí ele trouxe aqui o dia. E agora eu quero trazer o nome do dia. Se é segunda, terça, quarta, quinta, assim sucessivamente. Pode perceber que o processo é um pouco repetitivo depois que você faz as primeiras colunas, né? Então, por exemplo, aqui. Format. Data. Que é o data que ele pede. DDD. 3Ds, 3 iniciais do nome do dia. 4Ds, o nome completo. Segunda-feira, terça-feira. E DDD vai ser segunda segue, terça ter, e assim sucessivamente. Então vamos lá. Show. Agora eu quero o Weeknum. Weekday, por exemplo, que é o dia da semana. Qual que ele muda? Dia da semana. Então, weekday. De data. Aí ele pergunta aqui, ó. Weekday, basicamente, ele vai falar qual número é aquele dia dentro daquela semana. Então as semanas têm 7 dias. É 1 a 7, ok? Aí você escolhe qual é o primeiro dia da semana. E esse primeiro dia da semana ele ficará como 1. E o último dia daquela semana ele ficará como 7. Então, se você escolher aqui o dia da semana, o tipo 1, ele vai falar que o 1 começa no domingo e o 7 termina no sábado. Se você escolher o 2, ele falará que o 1 começa na segunda e o sétimo dia vai ser no domingo. E no 3, domingo começa no 0 e a segunda é 6. É meio confuso, né? Diga-se de verdade. Eu prefiro utilizar entre 1 e o 2. Vou usar 1 aqui. Beleza? Então a semana começa no domingo e termina no sábado. Beleza. Aí, vou pegar uma semana, por exemplo, aqui. Vou filtrar um ano aqui. Vou filtrar 2000 e... Por exemplo, 2022. Semana, sei lá, semana 10. O que ele faz aqui, ó? Dá um zoom aqui. Ó. O domingo é o 1. A segunda é o 2. A terça é o 3. A quarta é o 4. E assim sucessivamente. Então, basicamente, ele vai falar qual é o dia da semana em número daquela semana. É basicamente como transformar o nome da semana em número. É só isso. Quinta é o 5, sexta vai ser o 6, sábado vai ser o 7, segunda vai ser o 2 e domingo vai ser o 1. É transformar o nome do dia em número daquela semana. Só isso, tá? E o último fator aqui para facilitar é o seguinte, tá? A calendário já está pronta, ok? Só que aqui é um complemento que eu quero apresentar para vocês. Então é o seguinte, aqui se eu vou aqui no faturamento, a primeira data de venda foi 2/1/2010. Só que a minha calendário lá ela começa a partir de 1910. E eu quero
que quando eu faço uma análise, ele só no faturamento, ele só leva em consideração as datas que ocorreram no faturamento, ok? A partir da primeira data, tá? Então, o que nós faremos para poder complementar? Nessa tabela calendário que nós criamos, iremos criar uma coluna onde ele verificará, ele trará como verdadeiro ou falso, ou sim ou não, se aquela data teve faturamento. Tá? Então eu quero trazer todas as datas a partir de 2010. Só isso que eu quero fazer. Todas as datas a partir de 2010. Porque foi o ano que começou a ter o faturamento. Então o que nós faremos aqui? Eu vou criar um nome. Opa, coloquei tabela, né? Tabela é coluna. Deixa eu voltar aqui. Nova coluna. Possui faturamento? Uma pergunta que eu estou fazendo. Vamos fazer o seguinte, ó. C. Primeiro eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável no qual eu vou pegar o ano primeiro, vou ser bem específico aqui. Primeiro ano faturamento. E será o year. Como eu tenho que pegar a menor data de faturamento, eu tenho que pegar o min da data vendo lá no meu faturamento. Então eu tô pegando aqui, ó, o ano. Tá atribuída essa variável, beleza. Agora eu vou retornar. Se a coluna ano for maior ou igual a essa variável que eu criei aqui, que é o primeiro ano de faturamento, se essa condição for verdadeira, então, como o nome da variável? Vou colocar aqui sim. De faturamento, então sim. Caso contrário, não. E aí o resultado é o seguinte, ó. Se eu filtrar o sim, o ano tem que começar a partir de 2010 aqui na nossa tabela. Aqui, ó. A partir de 2010, e aí vai pegar todas as datas. E se eu filtrar não? O ano vai até 2009. Deixa eu pegar a coluna ano aqui. Tá aqui, ó. Vai até 2009. E aí eu posso implementar ela, por exemplo, nas minhas análises dentro da minha medida de faturamento, para que ele contabilize só os anos que possui faturamento. Então, utilizando essa coluna. Ou utilizar essa coluna como filtro. Isso aqui é um plus, caso o conjunto de dados de vocês esteja dessa maneira, tá bom? E é assim que cria-se uma dimensão calendário através do DAX. E para finalizar, é sempre importante que você marque a sua tabela como uma tabela calendário do seu conjunto de dados, para questões de otimização de cálculos temporais, tá bom? Então, estando aqui na nossa tabela calendário selecionada, nós iremos aqui em ferramenta da tabela, depois marcar como tabela de data. Ele entende tabela de calendário como tabela de data. E aí ele pede para você selecionar a coluna, que no caso é a coluna data, porque tem que ser uma coluna formatada com tipo data. Selecionado isso, ele vai fazer a validação, está ok. Pronto. Note que o ícone ele vai mudar aqui na nossa tabela. Ele vai criar meio que um cartão. E no nosso conjunto de dados, ele ficou identificado que essa tabela, a calendário, é essa tabela que nós especificamos como a tabela de data, é a tabela calendário do conjunto. Então ele simplifica na hora que você, otimiza na realidade, na hora que você vai fazer medidas temporais, tá bom? Então, nosso vídeo termina por aqui, sobre como criar uma tabela calendário através do DAX. Não deixe de acompanhar as outras playlists no qual eu tenho muito conteúdo sobre DAX, então todos os links úteis estão aqui na descrição. Caso você queira fazer um curso de Power BI do zero até o nível profissional, por mais que você já tenha conhecimento, mas queira aprofundá-lo ainda mais ou aprender algo que você ainda não aprendeu, o link também está na descrição. E se você quiser continuar contribuindo quer contribuir para que eu continue fazendo esse trabalho, não deixe de deixar o gostei, compartilhar com mais pessoas que ela aprenda o conteúdo. E se, caso você sentir gratidão ou algo do gênero em relação ao conteúdo que eu estou entregando de forma gratuita para vocês, tem o meu Pix também na descrição, caso vocês queiram contribuir com qualquer valor, tá bom?
Então, o nosso vídeo termina por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.